Esqueça os cartões de casamento, esqueça as trilhas sonoras românticas e aquelas leituras poéticas suaves sobre um arco de flores. O capítulo 13 de 1 Coríntios definitivamente não é um hino sentimental. De jeito nenhum. Na verdade, é uma repreensão irônica, cirúrgica e absolutamente contundente. É o diagnóstico de uma igreja fraturada, onde o apóstolo Paulo usa os exatos dons dos quais aquela comunidade mais se orgulha para expor a falência espiritual deles quando falta o essencial. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Paulo pega a retórica de poder de Corinto e a vira de cabeça para baixo. E vira de forma implacável, porque o que temos diante de nós não é uma digressão poética aleatória interrompendo um raciocínio lógico. Literariamente falando, Paulo está utilizando o que a retórica clássica chama de encomium. Que seria aquele discurso clássico de louvor. Exatamente. Um discurso formal de louvor a uma virtude específica. Contudo, a genialidade da composição reside no fato de que este encomium é desenhado com precisão letal para funcionar como uma deliberação retórica de confronto. A virtude do amor é louvada ao apontar exatamente para tudo que a congregação em Corinto não está fazendo. Para quem acompanha a nossa exploração de hoje, vale lembrar rapidamente a geografia desse texto. Estamos no olho do furacão de um debate muito mais amplo sobre dons espirituais, espremidos na exata transição entre os capítulos 12 e 14. E a nossa missão hoje é descer às profundezas desse argumento, avaliando o material de 3 gigantes da teologia: Gordon Fee, David Garland e Anthony Thiselton. Vamos avaliar como essa erudição desvenda o conceito do amor ágape. Não como uma abstração romântica, mas no contexto brutal da adoração pública e das disputas de ego. Mas antes de abrirmos o texto versículo por versículo, precisamos calibrar as ferramentas que esses estudiosos utilizam. Se conectarmos isso ao quadro geral, entender a lente de cada um previne qualquer confusão sobre por que eles divergem em certos detalhes exegéticos. Começando pelo Garland. Ele adota uma lente histórico-retórica muito aguçada, né? Sim, a leitura dele funciona como um exercício de espelhamento. O texto reflete o mau comportamento da igreja, sempre ancorado no contexto greco-romano de patronagem e status social. Já o Gordon Fee opera com uma lente fortemente escatológica e pastoral. E a escatologia, só para deixar claro para quem nos ouve, lida com a teologia dos últimos dias, o destino final do mundo. Isso. Para Fee, o amor evidencia o choque entre 2 eras, a temporalidade passageira dos dons espirituais operando na tensão do já, mas ainda não, contra a realidade eterna do amor. E fechando essa tríade metodológica, temos o Anthony Thiselton. A abordagem dele é monumentalmente linguística, filosófica e socio-retórica. Thiselton não apenas analisa raízes gregas, ele interage com a teoria dos atos de fala. Que é aquele conceito da filosofia da linguagem que postula que as palavras não servem apenas para descrever o mundo. Elas realizam ações concretas nele. Dizer eu prometo ou eu perdoo altera a realidade. Além disso, Thiselton coloca o apóstolo Paulo para dialogar com filósofos modernos como Nietzsche e Marx. O que enriquece imensamente o resultado final. Vamos desempacotar isso entrando diretamente no primeiro parágrafo. Versículos de 1 a 3. O foco inicial é a necessidade absoluta do amor. O versículo 1 traz aquela formulação famosa: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Durante muito tempo existiu um consenso popular de que essa era uma referência a gongos barulhentos usados em cultos pagãos de mistério. Mas esse mito do gongo pagão é completamente desmontado por Garland e Thiselton. Eles resgatam pesquisas fascinantes sobre a tecnologia acústica helenística. A chave aqui está nos escritos de Vitrúvio, o famoso arquiteto romano da antiguidade. Vitrúvio descreve em detalhes o uso de vasos de ressonância acústica, chamados echeia, que eram forjados em bronze. Em uma época sem microfones, os anfiteatros antigos dependiam desses vasos estrategicamente posicionados em nichos nas arquibancadas para captar e amplificar o som das vozes dos atores no palco. Eram amplificadores passivos,
literalmente peças de bronze que apenas reverberavam o som. A implicação dessa descoberta arquitetônica para a teologia de Paulo é desavastadora. O apóstolo está dizendo aos coríntios que se orgulhavam de manifestações vocais estáticas, que falar em línguas angélicas sem o ágape não transforma a pessoa num profeta de elite. Transforma o falante num vaso de bronze oco. A pessoa deixa de ser um instrumento musical afinado e se torna um amplificador passivo que apenas ecoa barulho. O dom exercido sem amor não apenas invalida o dom. A matemática divina reduz o próprio indivíduo a um zero espiritual absoluto. É a anulação do ser diante de Deus. Essa ideia de ser reduzido a zero nos conduz diretamente ao versículo 3, que abriga uma das tensões textuais mais debatidas do Novo Testamento. A grande maioria das traduções clássicas traz a leitura de ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, de nada me aproveitaria. No entanto, Fi e Thistleton vão na direção oposta ao analisar a crítica textual do grego original. O debate gira em torno de duas palavras quase idênticas, kautesomai, que significa para ser queimado, e kauchesomai, que significa para me gloriar. E a evidência manuscrita pende fortemente para o gloriar-se. O Papiro 46, que é um dos mais antigos e essenciais manuscritos das cartas paulinas que sobreviveu até nós, traz a leitura kauchesomai. A linha de argumentação de Thistleton, apoiando-se no trabalho do estudioso Cobus Spetzer, revela que Paulo está empregando uma técnica literária conhecida como desfamiliarização. O objetivo dessa técnica é chocar a audiência, pegando um conceito reconhecível e empurrando até o limite do absurdo. Justamente para quebrar paradigmas enraizados. A construção do argumento segue uma escalada impressionante. Começa com as línguas, avança para a profecia e o conhecimento. Sobe para uma fé tão formidável que transporta montanhas até culminar no sacrifício extremo, a renúncia total dos bens e a entrega do próprio corpo. No contexto do primeiro século, isso poderia significar vender a si mesmo como escravo para alimentar uma comunidade. O objetivo desse ativismo extremo seria acumular méritos para se gloriar no dia do juízo final. E é aí que a desfamiliarização atinge o alvo em cheio. O choque deliberado ocorre quando chega à conclusão. Mesmo que alguém execute o maior ato de renúncia material concebível na história, se a força motriz for a vanglória escatológica e houver ausência do amor a agape, o resultado na contabilidade divina é zero. O ativismo religioso, por mais radical e sacrificatório que pareça por fora, nunca pode compensar a falta do caráter moldado por Cristo por dentro. O amor surge aqui não como um enfeite moral, mas como a única métrica legítima do universo. Tendo estabelecido que sem amor o resultado é o nada absoluto, a progressão lógica nos leva aos versículos 4 a 7, onde o caráter e a ação do amor são dissecados. E tem um detalhe gramatical que muda completamente a leitura do texto quando examinamos o grego. As traduções costumam apresentar uma série de adjetivos. O amor é paciente, o amor é bondoso. Contudo, o texto original não emprega nenhum adjetivo. Paulo utiliza 15 verbos consecutivos. O amor, sob essa ótica, rejeita ser um estado de espírito estático. Ou um sentimento passivo. Ele é eminentemente ativo. Ele executa e se abstém de ações muito concretas. E eu fico fascinada em como os comentaristas destrincham isso. Avançando nessa linha, Thistleton constrói um argumento robusto dialogando com a célebre obra Agape e Eros de Anders Ningran. Para entender o peso das palavras de Paulo, precisamos desenhar o contraste entre a filosofia do Eros greco-romano e o Agape cristão. O Eros é fundamentalmente um amor aquisitivo. Uma força impulsionada pela necessidade e pelo desejo de possuir. Visando a satisfação de uma falta. Em contraste brutal, o agape é uma força de doação radical, inteiramente teocêntrica. Quando o texto afirma que o amor não busca os seus próprios interesses, demonstra descentralização do ego. O agape recusa a obsessão por direitos, privilégios e status,
que eram exatamente a espinha dorsal da sociedade coríntia. A forma como Eros opera nessa sociedade fica exposta no versículo 6, que afirma que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A lente de Tesselton foca na questão da integridade frente aos jogos de poder. Em uma cultura dominada por rivalidades e autopromoção, a derrota de um oponente ou o uso de meios antiéticos são frequentemente celebrados se isso garantir a vitória de uma facção. A verdade costuma ser sacrificada no altar da conveniência, né? Mas aquele que é governado pelo ágape está liberto dessa engrenagem de manipulação. Não há necessidade de agendas ocultas ou táticas retóricas desonestas para proteger uma imagem artificial. Porque o bem supremo do outro e a aprovação de Deus têm precedência sobre a proteção do próprio ego. Então o amor pode celebrar a verdade de forma pura e desinteressada, mesmo quando essa verdade expõe falhas pessoais. E essa vulnerabilidade inabalável é frequentemente mal interpretada por olhares externos. E essa incompreensão histórica nos coloca diante da lógica da exclusão negativa do versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É inegável que, para uma leitura filosófica superficial, essa sequência soa como uma apologia à mediocridade, um convite para que o indivíduo se torne um tapete onde todos podem pisar. Grandes vozes da filosofia moderna atacaram o cristianismo exatamente nesse flanco. Filósofos da estirpe de Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud foram críticos impiedosos dessa formulação. Nietzsche classificou a ética cristã do amor como uma moralidade de escravos. Na visão dele, era uma mediocridade servil disfarçada de virtude. Uma fraqueza que dizia sim a qualquer abuso por incapacidade de revidar. Só que Tisselton refuta essa tese não por meio de apologética emocional, mas através de exegese pura. A palavra grega traduzida como suporta é stege. A raiz desse verbo está intrinsecamente ligada à estrutura de um telhado que suporta o peso de um edifício. Um telhado que protege os habitantes das intempéries brutais do clima. A imagem que emerge não tem absolutamente nada a ver com docilidade ou passividade permissiva. Stege descreve a resistência monumental de uma viga de sustentação. É um compromisso exaustivo, inesgotável e ativo com a preservação e a redenção do outro. Suportar tudo requer uma resiliência e uma força que desafiam a capacidade natural humana. É uma resistência que se recusa a ceder sob a pressão do ódio ou da decepção. E é precisamente a natureza indestrutível dessa força que pavimenta o caminho para a última seção do capítulo, dos versículos 8 a 12, focando na permanência escatológica do amor. O texto introduz uma ruptura definitiva ao declarar a obsolescência de tudo aquilo que a igreja de Corinto considerava como sinal máximo de maturidade. As profecias serão aniquiladas, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Os troféus espirituais, por mais espetaculares que sejam no presente, carregam um prazo de validade atrelado à era atual. E para consolidar essa diferença entre a era presente e o futuro eterno, Paulo apresenta o enigma do espelho no versículo 12. Porque agora, vemos como por espelho de forma obscura, mas então veremos face a face. Existe uma interpretação popular muito difundida de que os espelhos no mundo antigo eram ferramentas terríveis, produzindo imagens distorcidas e quase irreconhecíveis. Mas Garland e Disselton entram com dados arqueológicos para corrigir essa premissa. Corinto era um dos maiores centros de fabricação de espelhos de bronze do Império. Eram peças altamente polidas, de qualidade excepcional, que refletiam imagens de excelente nitidez. O que dá muito mais força ao argumento quando se compreende que o contraste estabelecido por Paulo não é sobre a qualidade tecnológica de um espelho ruim contra uma visão boa. O contraste teológico é entre o método indireto de conhecimento e o encontro direto. Por melhor que fosse o espelho de bronze coríntio, ele só oferecia um reflexo, uma imagem mediada. Disselton chama a atenção para o eco intertextual com Números, capítulo 12. Naquela passagem do Antigo Testamento, Deus afirma que se comunica com profetas comuns através de visões e enigmas, ou seja, conhecimento indireto.
mas que com Moisés a comunicação era direta, face a face. Todos os dons de revelação disponíveis à comunidade, sejam línguas, conhecimento profundo ou a própria profecia, operam na categoria do reflexo. São mediações provisórias enviadas para sustentar a Igreja durante a era presente. Mas quando a completude escatológica invadir a história de forma definitiva, a mediação se tornará completamente desnecessária. O encontro direto com a glória extingue a utilidade do reflexo. O ponto crucial é que enquanto o conhecimento indireto desaparece, o amor permanece, pois ele não é uma ferramenta mediadora. O amor é a própria linguagem e substância estrutural da eternidade. Sem dúvida. E a beleza dessa análise é como os três comentaristas costuram isso. Então, o que tudo isso significa quando colocamos as conclusões de Gordon Fee, David Garland e Anthony Thiselton em perspectiva comparada? O que se observa é uma tensão intelectual riquíssima que não divide, mas complementa a aplicação do texto. Fee prioriza a urgência pastoral. A preocupação dele é ajudar a Igreja a navegar a tensão entre as duas eras, consolando e exortando a comunidade a entender que os dons são instrumentos passageiros de edificação mútua, enquanto o amor é um ambiente imutável onde a salvação ocorre. A ênfase é pragmática e foca em reordenar as prioridades do culto cristão no agora. Em contrapartida, Garland não alivia a pressão e mantém o dedo sobre a ferida retórica. A leitura de Garland demonstra que o uso dos dons para obter status em vez de servir o próximo significa falhar no teste mais elementar da fé cristã. A Igreja Coríntios estava usando ferramentas divinas para alimentar velhos hábitos de hierarquia social pagã. Thiselton, por sua vez, eleva o debate aos ares da teologia sistemática moderna ao introduzir o pensamento de Karl Barth. Para Barth, o agape não pode ser reduzido a um mero ideal moral, a ser perseguido pelo esforço humano. O amor é a irrupção do próprio poder da era vindoura, já operando concretamente no curso da história atual. A síntese que emerge dessa tríplice análise resolve de vez aquele fascínio perigoso pelo espetacular que a gente vê até hoje. Dá pra gente resumir tudo isso numa única ideia teológica central. O amor não atua como um verniz de polidez ou a cereja no topo de um bolo feito de dons espirituais impressionantes. Ele é a própria massa do bolo. O amor é a única realidade da eternidade que já cruzou a fronteira do tempo para invadir o presente e representa a única métrica absoluta que confere peso ou densidade a qualquer ação perante o juízo de Deus. Sem ele, resta apenas o vazio reverberante. A ponte de aplicação prática dessa exegese para os dias atuais destrói muitas estruturas que construímos em torno da religiosidade. É imperativo traduzir toda essa fundamentação para o contexto de quem atua em liderança, leciona teologia ou está ativamente envolvido no ministério cristão contemporâneo. Porque é muito fácil ler Coríntios e apontar o dedo para o passado. A aplicação expõe as motivações ocultas do nosso próprio trabalho ministerial. É perfeitamente possível produzir sermões com uma eloquência avassaladora, redigir comentários teológicos que são verdadeiras obras de arte acadêmica, dominar as línguas originais da Bíblia com precisão cirúrgica ou até gerenciar organizações eclesiásticas complexas com excelência administrativa. Mas se o motor invisível por trás dessas realizações for a busca pela própria honra, o reconhecimento de pares ou a consolidação de poder, se for a lógica aquisitiva do eros travestida de piedade em vez do autoesvaziamento do agape, a avaliação de Paulo não deixa margem para negociação. O resultado da soma é rigorosamente zero. O dom exercido pode, pela graça de Deus, até beneficiar temporariamente uma audiência ou trazer ordem a uma congregação. Mas o ministro que o executa sem o compromisso do ágape reduz a si mesmo ao nada. O conhecimento teológico que existe primariamente para inchar o intelecto é um fracasso. Ele tem a obrigação existencial de se curvar para edificar e construir o outro.
carreiras inteiras focadas apenas em acumular currículos e plataformas de influência acabam sendo, na essência, apenas uma elaborada coleção de vasos de bronze fazendo eco num auditório vazio, esperando aplausos efêmeros. Isso levanta uma questão importante para a reflexão final de quem nos ouve. Tendo a clareza teológica de que, na consumação dos tempos, o debate acadêmico mais refinado, as revelações proféticas mais profundas e a capacidade oratória mais hipnotizante sofrerão obsolescência total. E sabendo que o único elemento do nosso ser que atravessará o véu da eternidade intacto é a capacidade de amar a imagem do Cristo crucificado, A pergunta inevitável é: qual a proporção de energia vital hoje que tem sido gasta na busca frenética por colecionar competências temporárias e validações públicas, em detrimento do cultivo silencioso e árduo do caráter eterno? fica o peso dessa avaliação de Paulo para todos nós. Fica mesmo essa provocação densa reverberando. No nosso próximo estudo, toda essa estrutura teológica que alicerça o amor será retirada do campo das ideias e colocada à prova no laboratório mais caótico e imprevisível de todos. A regulamentação prática e imediata da ordem nos cultos públicos ao mergulharmos nas complexidades do capítulo 14 de 1 Coríntios. Até a nossa próxima exploração.